Na verdade, eu pensei em falar com vocês, né, num tema, que foi me proposto, né, a questão da educação em valores, né, na pandemia e, antes da pandemia, na pandemia e depois da pandemia, né. Como o tema é grande, nós vamos dar alguns flashes, né, desse tema, para depois a gente estar discutindo, com vocês ou para suscitar reflexões que a gente pode continuar depois, né. E então, você pode ir passando, Paula. Isso. O que que eu pensei em falar, né, a escola, em tempos normais, né, primeiro essa questão, quer dizer, será que ela educa em valor? E se ela educa, né, como é que ela faz isso, né, se ela sabe fazer, né. Depois, em tempos de pandemia, as dificuldades desse ensino, né. Dificuldades que até a Thelma falou já de manhã, né, o César também tocou nisso, né, então eu acho que as falas de hoje vão estar contemplando bem isso, caracterizando bem isso, e eu vou ser mais uma que vai falar um pouco sobre essa questão, só que, tocando no ponto de vista dos professores, né, e também das dificuldades dos alunos de acessar a internet, e do que a gente pode fazer então, quer dizer, qual é a escolha possível de valores, o que seria mais importante nesse momento, né, no momento da pandemia. Estar atento também aos contravalores que nos ameaçam, né, então vou falar um pouco do que certos autores chamam de o clima cultural, quer dizer, o que está acontecendo por aí, né, com valores e contravalores que são também muito fortes, né, muita gente está aderindo a eles, e a atenção especial que a gente tem que ter para esses contravalores e, então, nos fortalecer nos valores, que realmente importam. E a escola após a pandemia, né, então que caminhos, para a educação em valores. Então pensei nesses temas e vamos ver se eu dou conta nos 20 minutos, né. Pode ir. Então, em relação à escola, como um mundo de valores, né, às vezes me perguntam assim: "Ah, mas, será que não fica com a família essa questão, né, da educação em valores? Por que que professores também têm que se ocupar disso?", né? E a gente costuma dizer, dar como resposta que a escola, queira ou não, educa em valores, né, porque o tempo inteiro se fazem julgamentos, se fazem juízes, se fazem avaliações, como se a escola tivesse um conjunto de moral, né, um conjunto de valores, né, que estão lá. Cada vez que um professor ou um aluno diz: "Isso aqui é bonito de fazer", né, no sentido moral, "isso é bom, isso é justo, isso é injusto, você não foi legal comigo", né, estão se fazendo julgamentos de valores, né. Então, vendo o próximo slide, a gente quis mostrar, né, alguns valores que estão aí, né. Quando a escola, fala, por exemplo, né, um bom aluno, né. O que que é um bom aluno? Além dele ser bom em notas, o que que a escola considera como o bom, né, como bom aluno? E aí eu fui procurar na internet frases sobre o bom aluno, e olha que frase interessante que eu achei aqui, né. "Ave dos alunos, só estudando se chega onde poucos chegam. É preciso estudar, lutar, correr atrás. Façam de todos os dias, dias espetaculares", né. Então é como interessante que numa frase dessas, que, assim, antigamente poderia nos parecer tão normal, né, e algumas pessoas ainda acham que frases desse tipo é que são as corretas, uma frase dessas suscita uma competição, né. Então faça força, faça o seu dia ser espetacular, porque assim você vai chegar onde poucos chegam, ou seja, você passa na frente de um monte de gente, né. Então essa é a mensagem que frases como essa estão dando. Essa é a mensagem do que é um bom aluno, né. Então sempre há uma educação moral, quer dizer, sempre há uma moral da escola, né. E também para os próprios alunos, né, há um significado sobre o que é ser bom, né?
quando eu me sinto bom, o que que é? Eu me sinto bom quando? Né? Então, tem uma pesquisa, por exemplo, da Maria Alva Tavares, que fala assim, não obrigatoriamente o bom aluno, né, se sente o bom por causa de notas, né, por causa do desempenho escolar. Ele pode se sentir o bom porque ele é o chefão da classe, ele pode se sentir o bom, né, porque ele é o melhor nos esportes, né? Então, cada aluno também tem seu conjunto de valores, né? E que, se não for refletido, discutido, né, ele vai continuar ali vigorando, né, e crescendo para cada aluno. Então, vamos ver o slide seguinte, né, que eu mostro um pouquinho mais disso. Então, aqui são, por exemplo, exemplos de contravalores e valores, né, que estão na escola. E aqui eu separei alguns sobre injustiça, né? Nós fizemos pesquisas sobre relatos de casos de injustiça de alunos, ou casos de solidariedade, né, ou casos de justiça. E aqui um exemplo de falas. Bom, foi comigo, né? Então, eu tinha perguntado se tinha visto um caso de justiça. Eu estava fazendo uma lição, um amigo xingou uma garota, a garota me acusou, a diretora fez eu assinar o livro negro, até hoje eu sinto um ódio tão grande por ela, né? Ou um outro que diz assim, ou ele que ainda diz assim, porque ela só ouviu um lado da história, não ouviu o que eu tinha para falar. Então, aqui foi uma menina de 13 anos de idade, né, da 9ª série. Então, vocês veem como um pequeno caso, né, que a aluna considera de injustiça, suscita emoção, né, suscita uma emoção forte de ódio, né, que provavelmente está durando aí um grande tempo da escola, né, suscita a reflexão da injustiça, quer dizer, ela nem me ouviu e já fez um julgamento, ela nem me ouviu e já me puniu. Né? E aí um outro exemplo aqui, um grupo de meninas se juntou e começou a xingar e maltratar duas pessoas, um branco e um negro. Batiam e machucavam moralmente. E não aconteceu nada com eles. Foram à diretoria, mas não resolveu nada. Aí outro caso de bullying, né, que a gente vê aqui. Já vi com uma pessoa gordinha, que ela não podia correr, andar, e que eles davam risada. Né? Então, como a gente vê, né, casos que as crianças, os adolescentes, aí estão vendo que são casos injustos no relacionamento entre eles e que a escola não fez nada ou fez errado. Né? Então, vejam que a consciência até da injustiça, a consciência de um valor está acontecendo, né? Mas isso não está sendo trabalhado, não está sendo construído, né? Não está sendo construído, ou corretamente construído. Né? Então, se na escola há valores, se na escola há de qualquer jeito, né, um conjunto moral, né, por que não fazer isso de uma forma planejada e consciente? Né? Vamos passar? Pode passar, Paulo. Aqui um caso de solidariedade, se ao contrário, né? Nós também perguntamos, o que é solidariedade para você? Conte um caso. E o contrário de solidariedade? Conte um caso. Né? Então, também na 9ª série, né, uma aluna que falou, na escola é onde menos acontece a solidariedade, principalmente o respeito. Não quero ver ninguém bem. Né? A maldade, a inveja, a falsidade reinam. Esquecem que todos precisam de ajuda. Muitas vezes teve gente pedindo ajuda para fazer atividades de classe e ninguém quis ajudar. Acho que a solidariedade é uma força de vontade para ajudar e vem de você. Não dá para ser forçado. Precisa ser muito puro para deixar os seus problemas de lado por alguns instantes e ver soluções para os problemas dos outros. Não esperem essa capacidade dos jovens de 12 a 25 anos. É perda de tempo. Né? Então, olha como essa adolescente é amarga, né? Como ela é desiludida com as próprias colegas, os próprios colegas. Né? Aliás, muito mais ampla, né? A faixa de idade que ela coloca, 12 a 25 anos. Né? Então, olha que engraçado, um outro depoimento, na mesma classe, né? Um aluno diz assim, briga, xingo, seria o contrário, né, de solidariedade.
Algumas vezes acontece, mas na sala eu nunca vi. Minha sala eu gosto muito, é uma sala unida e não importam as condições de cada um, e sim a amizade de cada um da sala. Então vejam, na mesma sala, né? Então o que está acontecendo aí dentro, né? Quem está vendo o que está acontecendo aí dentro, né? Às vezes nem os próprios alunos estão se vendo, né? Ninguém está vendo essa menina, né, que está achando que, olha como o mundo é ruim, ninguém se ajuda, né? E, ao mesmo tempo, né, esse menino acha que tudo está cor-de-rosa, né? Então, provavelmente, ela é alvo de bullying, ela está em exclusão da turma e ela está vendo o quanto, né, o mundo pode ser amado. Podemos passar, então. Então, em tempos normais, né, o quanto que a escola educa em valores, né? A escola que educa em valores é essa escola, né, que muitas vezes a gente vê, né, onde toda essa mistura de valores pode acontecer, que vocês viram aí em pequenos exemplos, né? Vocês lembram daquela lista que o aluno tinha que fazer, né? Um bom aluno é aquele que, né, o certo é eu fazer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Escreva 100 vezes, né? Por isso que eu pus a figurinha ali, né? Então, é como se cada escola tivesse seu código, ou às vezes cada professor tem o seu código, né? E esse código de valores pode ser muito arbitrário, né? Para alguns, né? Não é um valor, né, respeitar a cada um o outro, né? E sim é um valor, né, ser o melhor da classe, né? Para outros, não é um contravalor, né, xingar uma pessoa negra, né? E para outros isso é imperdoável. Então, pode ser totalmente arbitrário esse código, né? Pode nem ser um código, né? Ou seja, deixa-se a cargo de cada um. Nós fizemos uma pesquisa sobre isso, né? Sobre projetos bem-sucedidos de educação em valores. Quando eu falo nós, foi um grupo muito grande, né? Do GT de Psicologia da Moralidade. E o que a gente viu, né, é que as escolas que mandavam os projetos que consideravam bem-sucedidos foram pouquíssimas, né? Quer dizer, as que mandavam projetos foram mais de 1.000. No entanto, os bons projetos foram pouquíssimos, né? Por quê? O que acontecia? As escolas confundiam, né, disciplinamento com ensinar valores morais. Quer dizer, se eu ensino obediência, se eu ensino a disciplina, se eu ensino por transmissão, já estou ensinando valores, né? O que tem gente agora confundindo naquilo que a Thelma chamou a atenção hoje de manhã, né? Para retropia. Quer dizer, essa sensação de que antigamente era melhor, né? Antigamente se respeitava, antigamente todo mundo ficava em pé na hora que o diretor entrava na sala, né? Ora, será que isso era mesmo educação em valores ou era disciplinamento, né? Será que buscar a educação militar, cívico-militar hoje, é educação em valores ou é disciplinamento? Ou as escolas faziam, né, essa transmissão, né, uma transmissão verbal, às vezes transmissão por musiquinha, às vezes transmissão por provérbios religiosos, né, religiosos, e não por métodos democráticos participativos, que os alunos vão rever os seus valores, né? Vão rever e vão poder construir trocando com os outros. É isso que a gente está chamando de métodos democráticos, né? Será que havia provisoriedade nesses projetos, como fazer a Semana do Índio, né? Ou esses projetos eram constantes? Quer dizer, viver sempre com respeito às diversidades culturais, religiosas, de raça, né? De cor, etc. Os projetos eram de senso comum, quer dizer, cada professor faz na boa vontade, ou faz no planejamento? A gente vê muito mais boa vontade, e muito boa vontade, né, às vezes, mas falta um planejamento que venha de toda a escola, falta formação também, né? Então, foi o que a gente viu mais com os projetos, né? O que falta nessa escola de tempos normais, né?
falta uma consciência de que a educação em valores é tão importante quanto as outras formas de educação, e que ela tem que ser planejada e os professores formados para isso, tanto quanto em outras áreas da educação, né? Podemos seguir? Bom, eu achei interessante esse estudo, que foi um estudo de uma pesquisadora que pediu para professores de educação artística, né, professores de artes de escolas, que representassem como se sentissem agora, como se sentiam agora no tempo da pandemia, né? E eu achei esse estudo interessante porque ela pediu essa representação através de figuras, né? E agora, então, nós já estamos falando do tempo da pandemia, né? E hoje de manhã a Thelma até falou, né? Olha que milagre que os professores fazem, né? Olha a boa vontade, olha como estão se virando, né? As professoras e professores. Mas olha como eles estão se sentindo também, eles e elas, né? E aqui a representação de uma professora ao lado de uma lata de lixo, né? Ela está envolta num saco de lixo, como se ela se sentisse também um lixo, né? Um depósito, né? Nela tudo foi depositado, né? E a autora do artigo, ela fala assim, né? Na verdade, eu estou com dificuldade para ler aqui, porque eu estou usando o telefone, e sou muito míope. Mas vocês podem acompanhar aí, né, o escrito. Tem a impressão que todo mundo está enxergando, né, na tela, Paulo? Tá sim, professora. Então, tá bem. A pesquisadora fala, as professoras, né, os professores, de repente tem que se virar como youtuber, né, como editor de vídeos, né, como utilizador de plataformas, telecomunicador, né, técnico em informática, quando antes não sabiam nada disso, sabiam muito pouco, porque, né, a escola, antes da pandemia, utilizava muito pouco essas ferramentas, né? E no Brasil menos ainda, que a gente também vai ver, né? Pode passar o próximo desenho, próximo slide. Eu achei essa figura impressionante, né? Foi uma representação que a professora fez de si mesma, né? Então, é quase o Picasso representando aí uma figura, né? É uma figura que mostra, né, uma incompletude, né? Um quadro de extrema ansiedade, né, quase que de terror, né, por essa situação que as professoras estão passando, né? Eu achei uma figura muito chocante e queria passar esse choque, né, para todas nós aqui, né? E a autora também comenta isso, eu não vou ler, mas vocês podem ler, e depois esses slides ficam aí à disposição de todo mundo, né? E o artigo também, né? Podemos passar? E essa também eu achei uma figura bastante ilustrativa, né, que mostra o acesso, a dificuldade de acesso, né, da internet à internet, por grande parte das crianças brasileiras, né? Essa é a fotografia de capa da revista FAPESP, né, de maio desse ano agora. E é uma revista que tem alguns artigos dedicados a essa questão, né, das dificuldades de acesso à internet, das dificuldades do ensino à distância, né, da implantação desse ensino à distância, né, das dificuldades especialmente do Brasil nisso, né? Então, se a gente retomar os dados do PISA, né, de 2018, entre 79 países, né, que participaram, o Brasil, em alguns desses índices, né, de acesso à internet, fornecer computador para a escola, professores terem formação para isso, programas de computador, né, estarem instalados programas no computador, ele está nos últimos lugares, né, entre os vários países. Então, como é que, de repente, se pode exigir, né, se pode fazer ensino à distância e se pode exigir que professores façam esse ensino, né, de uma maneira satisfatória, né, de uma maneira que seja acessível para as crianças, né, sendo aí, né, para as crianças e para os adolescentes, né.
sendo aí que grande parte dos alunos, né, também não vou ler as estatísticas aqui, mas grande parte, né, mais de 30% dos alunos no Brasil, não tem acesso à internet, né? Não tem computadores em casa. E essa diferença, né, e a diferença é notável entre alunos de classe socioeconômica baixa e alta, né? A gente tem mais alguns índices aí dessas diferenças no próximo slide. Pode passar. Tá? Essa foi uma pesquisa que a Fundação Lema encomendou para a Datafolha, né? E o Banco Mundial também, né? E nessa pesquisa, o que se viu foi a porcentagem de alunos considerados... Opa, parece que sumiu a figura. Sumiu pelo menos para mim, sumiu a figura. Vai voltar. Professora Suzana, vou aproveitar essa pausa e dizer que nós temos 5 minutos. Ah, já? Nossa! Vamos estender mais 5, tudo bem, pessoal? Tudo Vamos bem. lá. Adri, pode compartilhar, por favor? Será que a Adriana caiu? Agora foi. Foi. Obrigada, Adriana. Essa pesquisa, ela também está publicada em vários sites, né? É só vocês procurarem, mas eu achei muito ilustrativa a figura que mostra, né, conforme as regiões do Brasil, né, as porcentagens de alunos e alunas em risco, né, de abandonar a escola. Por que esse risco, né? O que foi considerado? Foi considerado a partir de falas de pais e mães entrevistados, né? E foi considerado em risco alunos que estão podendo estar evadidos da escola, poderão ter um desempenho fraco, podendo estarem desinteressados, tendo que trabalhar por causa de desemprego dos pais, né? Então, assim, são vários os motivos, né, que podem levar a essa situação de risco de abandono, né? E o que me chama a atenção também é que essa situação de risco ela está extremamente correlacionada com situação socioeconômica e com cor de pele, né? Então, os alunos e alunas negros estão muito mais ameaçados do que alunos e alunas brancas, né? Então, passando, vamos ver se eu pulo alguns slides. Eu até posso, vamos deixar nessa escolha de valores, né, na educação, durante a pandemia, né? O que seria interessante, então, considerando tudo isso, o que seria interessante da gente enfatizar na escolha por valores, né? E aí eu separei 2 temas maiores que a gente fala menos, né? Que é o apoio emocional, né? E aqui a Thelma também falou disso hoje de manhã, né? Então, assim, ter uma sensibilidade, né, tanto emocional quanto moral, para perceber essa situação que está acontecendo hoje com alunos e alunas, né? Uma situação dos pais, né, de desemprego, né, a situação das mães com essa carga de trabalho, né? A situação de negligência, as situações de pobreza, que aí se aliam a uma série de outras situações de subnutrição, de estresse, né, de desemprego. Então, e de perdas, né, perdas de vida, porque a gente sabe perfeitamente que ocorreram mais mortes na pandemia, né, em classes sociais desfavorecidas. Então, foi dentro dessas classes que mais perdas ocorreram, portanto, né, mais sofrimento, mais luto, né, mais tristeza, né? Então, ter uma sensibilidade, né, moral e social para isso, né? Então, não é importante agora desempenho acadêmico, né? O que é mais importante é esse apoio emocional, né? E como é que esse apoio vem? Ele vem através de convivências, mesmo que sejam convivências pela internet, né? Então, da escuta ativa, né, que a Luciane Tonheta tanto fala, da equipe de ajudas entre jovens, né, que a equipe dela também trabalha tanto, né? Da atenção, né, aos valores de respeito,
né, de solidariedade. Então, ao mesmo tempo que todas essas questões ocorrem, né, a solidariedade também ocorre, né, e deve ocorrer com muita força. E ter atenção a esses contravalores que nos ameaçam, né? Então, olha aí o clima cultural que a gente está vivendo, né? Olha tudo que está acontecendo. Então, em vez da sensibilidade, a gente está tendo um menosprezo, né? Um menosprezo à vida. Então, quando se fala o Idaí, né, para casos de morte e de sofrimento, é o menosprezo e a falta total de sensibilidade, né? E também o valor à verdade que a gente tem que dar, né? E não o negacionismo, a fake news, né? O valor do respeito, né? Da convivência pacífica e não da violência, né? Quando a Thelma hoje falou do Bauman, nesse mesmo livro Retropia, né, o Bauman fala que uma das indústrias que mais tem crescido, e aliás que mais cresce no mundo, é a indústria armamentícia, né? Ora, para se vender armas, é preciso se espalhar o medo. E para se vender arma, é preciso mostrar a utilidade da arma. E para mostrar a utilidade da arma, é preciso usá-la, né? Então, o que está se suscitando é a violência, não é a convivência pacífica. Então, nós temos que tomar cuidado com isso, né? E tomar muito cuidado com isso é inserir fortemente dentro das escolas a convivência respeitosa, né? A convivência democrática, a convivência ética. Uma última coisa que eu quero falar, né? E aí vamos, acho que pular um slide aqui para um slide sobre resiliência, né? Pode deixar nesse aqui, né? Como é que a gente ajuda as pessoas a aguentarem tudo isso que está acontecendo? Então, também um conceito que às vezes a gente fala pouco, que é o conceito de resiliência em psicologia, né? Nesse conceito, as pessoas desenvolvem, a partir de uma série de fatores, a capacidade, né, de não se sentir destruída, né, ou seja, de resistir a eventos que são muito negativos na vida dela, né? E que eventos, né, que são muito negativos? Então, as doenças, né? Então, justamente os eventos que a pandemia está nos afetando agora, né? A pandemia traz um conjunto desses eventos negativos, as perdas afetivas, né? A violência, o desemprego, né? As situações de pobreza, o abandono, né? A separação dos pais, né? Então, ou o próprio internamento, a própria doença, né? Então, todas essas situações são situações que ameaçam essa capacidade de resistir, ou seja, são situações que podem desmoronar as pessoas, né? Então, se elas podem desmoronar, como ajudar? Então, só mais um slide, que tem um slide bonitinho sobre isso, né? Esse aqui, esse. Aí a figura de uma pessoa que está segurando um guarda-chuva, né? E uma frase do Bowlby, do Bowlby, né? Que fala o seguinte, né? Que as pessoas, o que se tem notado, né? Como um fator, né? Que mais faz com que as pessoas se sintam fortes, mais resilientes, né? É saber que tem alguém que pode ajudá-las, né? Que tem alguém que tem alguma coisa, né, que é mais forte, né, e que pode ajudá-las. Aqui na figurinha representa isso com o guarda-chuva, né, enquanto que um outro ali está desesperado correndo atrás da chuva. Ora, a escola pode ser uma fonte de resiliência, né, e em vários fatores, né, no relacionamento das professoras e professores com os alunos, e a importância dos próprios professores e professoras serem resilientes também, né? Na convivência com os colegas, né? Então, aí os grupos de ajuda, ou uma classe, né, que seja construtiva entre si, né? Nas formas mais dialógicas de resolver conflitos e não formas extremamente violentas, né? Na diminuição de ameaças, né? Então, assim, uma série de fatores que a gente vai chamar de uma escola favorável, uma escola com um clima, né, positivo. E aí acho que entra também o Adriano, né? Já com toda a fala dele, tá bom? Então, muito Sim, obrigada, gente. muito obrigada, professora Suzana Menin. Nossa, assim, acho que compartilho um sentimento, acho que muito semelhante de vários, né, se não de todos e todas que estão aqui, assim, ao ouvir a senhora
Assim, a gente faz uma retrospectiva, né? A gente vê muito do que a gente viveu antes desse período de pandemia, muito do que estamos vivendo há mais de 1 ano e meio, né? Assim, e pensar o que é que nós, enquanto escola, né, enquanto instituição de ensino, podemos fazer para a gente alcançar esses estudantes. E não só os estudantes, mas toda a comunidade escolar. Né, perceber como que nós, pessoas, né, seres humanos, podemos colocar em prática de fato esses valores, essa importância, né, do outro, essa importância também de cuidar, né, de si. Então, pensar também no que nós temos feito e como que a gente pode planejar, né, esses próximos dias, ou que a gente não tem, né, ao certo aí quanto tempo mais a gente vai viver diante de toda essa pandemia. Muito obrigada, tá, pela participação. Vou chamar agora o professor Adriano Moro, que já está aqui com a gente. Boa tarde, muito bom revê-lo. Vou ler aqui o seu currículo novamente, para você fazer a sua audiodescrição. Professora Suzana aguarda aqui com a gente um pouquinho, para depois a gente responder algumas perguntas. Bom, professor Adriano Moro, né, novamente lendo aqui agora, oficialmente apresentando, doutor em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, doutorado de sanduíche pela Harvard, mestre em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialista em Psicopedagogia pela Universidade Ítalo-Brasileira, pesquisador do Departamento de Pesquisas Educacionais da Fundação Carlos Chagas, dedica-se às pesquisas nas áreas de psicologia moral, de avaliação de valores sociomorais e ao diagnóstico do clima escolar. Atualmente é professor do Instituto Vera Cruz na pós-graduação em As Relações Interpessoais na Escola, das competências socioemocionais à personalidade ética. É membro do GT Psicologia e Moralidade, da Associação Nacional de Pesquisas e Pós-Graduação em Psicologia, do GPEM, Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação Moral, do Núcleo de Pesquisa e Extensão em Educação e Infância, do Instituto Vera Cruz, e do Observatório Internacional para a Escola e Clima, Violência, Prevenção, né, e da Violência na Universidade de Sevilha, na Espanha. É autor do livro Avaliação do Clima Escolar no Brasil, Construção, Testagem e Validação de Questionários Avaliativos. Tem expertise, minha tela saiu novamente... Tem expertise em avaliação de valores sociomorais, diagnóstico do clima escolar, relação família-escola e consultor da Conviver e Mais, assessoria e formação. Professor Adriano, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você hoje e a palavra é sua. Olá, Paula. Boa tarde. Boa tarde. Só lembrando da sua audiodescrição e que eu também vou lembrá-lo do tempo para que a gente siga aí o horário, tá bom? Obrigada. Perfeitamente, Paula. Muito obrigado. Agradeço imensamente o convite que me foi feito. Agradeço a toda a equipe do Convive Mais. É uma alegria estar aqui com vocês nesse dia. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, cabelos castanho claro, curto. Estou vestindo um agasalho verde escuro. Estou usando óculos marrom, atrás de mim tem um armário e uma persiana bege, né? Eu acho que é isso. Bem, novamente eu agradeço Paula, Adriana, Soraya, Thaís, toda a equipe, né, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, né, comemorando esses 4 anos de muito sucesso, de muito empenho, de muito alcance que o Convive tem tido, né, do Brasil afora. É uma alegria enorme, né? Fiquei muito feliz e honrado em compartilhar essa mesa com a professora Suzana, a quem eu admiro e respeito muito enquanto pesquisadora. Nós trabalhamos juntos, trabalhamos desde 2012, né, Suzana, na Fundação Carlos Chagas, quando eu iniciei meus estudos na teoria de Kolber para desenvolvermos uma avaliação de valores sociomorais. Então, desde 2012, nós trabalhamos juntos na Fundação Carlos Chagas. Bem, no decorrer das falas e das reflexões, né, anteriores, nós verificamos o quão sensível, o quão delicado
né, e desafiante tem sido pensar a escola, tem sido pensar a educação, os processos de ensino e aprendizagens, os cuidados sociais, emocionais, a promoção do bem-estar nesse contexto de pandemia e do pós-pandemia, né? E eu acho que essa pergunta, que é o tema, né, desse webinário, ele foi muito feliz, né, no sentido de nos colocar a refletir, né, que escola queremos após a pandemia. Foi muito, muito feliz esse tema, né? O que não nos furta também a necessidade de pensarmos no contexto atual, do agora, da escola em tempos de pandemia, né? Diversos estudos têm trazido, né? A Suzana apresentou vários deles, diversos relatórios têm sido produzidos no sentido de trazer evidências dessa contextualidade da escola e que envolve todos os atores escolares nesse distanciamento social, né? Um dos relatórios, Retratos da Educação na Pandemia, um olhar sobre múltiplas desigualdades, né, que foi desenvolvido em parceria Fundação Carlos Chagas, Fundação Lema, Fundação Roberto Marinho, Instituto Península, Itaú Social e outros, nos traz uma série de informações, né, que nos permite aprofundar o debate sobre esse momento vivido, que é muito importante, né? O que, de um lado, nos estimula a novos estudos, novas investigações nessa área e, ao mesmo tempo, inspira estratégias e soluções para a redução das desigualdades educacionais, que são múltiplas, né? O professor César nos trouxe alguns exemplos, eu acho que também foi muito feliz nesses exemplos, no sentido de nos colocar nessa perspectiva de entendermos, refletirmos e compartilharmos com a comunidade escolar as estratégias possíveis, no sentido de envolver toda a comunidade escolar nesse momento que é tão sensível, né? E como é que a gente pode pensar, como é que a gente pode refletir o clima escolar nesse contexto, nesse momento de pandemia, né? É o que nós vamos discutir agora. Eu vou compartilhar minha tela. Deixa eu ver se eu dou conta aqui, para que nós, então, possamos... É sempre bom, né, gente, compartilhar a tela, justamente porque nos orienta a fala e nos permite ficar dentro do prazo estabelecido aqui da nossa discussão. Vocês estão vendo minha tela? Sim, Adriano. Agora sim. Agora sim? Sim. Deixa eu só ver aqui, porque eu acho que aqui preciso projetar. Eu acho que está carregando, né? Agora foi. Está a tela inteira. Perfeito. Então, como é que nós podemos refletir o clima escolar nesse contexto de tantos desafios, né? De tantas incertezas, eu diria, de como nós podemos seguir e continuar envolvendo todos os atores escolares no mundo educacional, né? O nosso referencial teórico-conceitual, né, do clima escolar, conforme as características das escolas brasileiras, ele envolve um conjunto de percepções e expectativas de todos os atores escolares, ou seja, alunos, professores e gestores, sobre diversos aspectos da instituição. Sejam eles de ordem subjetivas, vinculadas essencialmente às relações que se estabelecem naquele ambiente, não é? Bem como de natureza objetiva também, como os espaços físicos, as estruturas, os materiais, e que, portanto, se circunscrevem ao que ocorre no espaço físico da escola, né? Ou seja, são duas grandes dimensões que nós podemos contemplar a escola na sua inteireza, né? E diversos têm sido os esforços, tanto de secretarias, de equipe gestora, de corpo docente, familiar e de estudantes também, para que o processo educacional, ainda que considerando todas essas dificuldades, que não são poucas, né? Não são poucas as dificuldades, os desafios, que ele continue. Ou seja, a escolarização, ela deve continuar, né? Salvo as diversas dificuldades, ela continua. Né? Não é porque nós estamos no ensino remoto, no ensino híbrido, ou seja, longe dos muros da escola,
que as escolas estão fechadas, a educação continua. E os esforços de todos os atores escolares têm sido enormes, né, para que esse processo continue, né? O National School Climate de Nova York, eles continuam fazendo a avaliação do clima escolar, né, nos Estados Unidos. Evidentemente que a gente tem que considerar a contextualidade, todas as especificidades das escolas americanas e brasileiras, que são muito diferentes, enfim, mas eles continuam a avaliar o clima escolar e eles trazem algumas justificativas que podem dialogar com o que nós refletimos nesse clima que nós chamamos agora de clima educacional. Então, eles pontuam que o clima escolar ele é essencialmente uma medida da saúde geral de uma comunidade escolar. Enquanto os prédios podem estar vazios, a comunidade escolar permanece viva, necessitando tanto de cuidados e atenção quando reunidos no espaço físico, né? Ou seja, há essa necessidade de cuidado, de atenção, que a Flávia Vivaldi muito bem pontuou, a Suzana também acabou de colocar, a necessidade desse cuidado, dessa interação, né? Dessa escuta, dessa sensibilidade a todos da escola. Não só os estudantes, mas o corpo docente, a equipe gestora, essa relação família-escola, né? É preciso todo esse cuidado, né? Depois, as necessidades básicas dos alunos por segurança física, social e emocional e conexão com adultos atenciosos permanecem, né? Em alguns casos, são ainda mais urgentes agora que as escolas estão fisicamente fechadas para eles. Quanto a gente não tem visto o aumento da violência, a violência doméstica, a violência contra a infância, né? E essas crianças estão fora do espaço físico da escola, quando, em muitos casos, era o único refúgio que elas tinham ali para pedir ajuda, para pedir socorro, né? É preciso essa atenção, evidentemente, né? É essencial. E, por fim, é mais importante do que nunca lembrar aos alunos, funcionários e famílias que eles não estão sozinhos, proporcionando-lhes maneira de conectar com a escola uns com os outros, para que possam sentir a força coletiva da escola, a força coletiva do ambiente escolar, né? Ou seja, é justamente a necessidade de se fortalecer essa comunidade educativa. E essa comunidade educativa envolve a todos nós. Envolve a família dos alunos, envolve os estudantes, envolve os docentes, né? E se nós falamos, e se nós refletimos sobre o nosso conceito de clima escolar, né? Ou seja, um conjunto de percepções, expectativas, elas existem. Também nesse momento, né? Que estão mais voltadas à perspectiva das relações educacionais, muito mais do que o espaço físico, muito mais do que o espaço em que as aulas presenciais ocorriam, né? Ou seja, estão implícitas aí nas relações, no ambiente digital, né? No apoio às propostas. E é nesse sentido que eu digo para vocês que é possível que hoje nós possamos refletir no clima, né? Mas no clima educacional. É justamente esse clima que envolve a busca ou o compartilhamento de ações possíveis para que a educação possa continuar, né? Nesse sentido. E aí, eu trago para vocês o seguinte, de novo, né? Se nós pensamos o clima escolar como um conjunto de percepções e expectativas, nós transpomos agora essa dinâmica, né? Sobretudo para as relações que são estabelecidas entre os atores escolares, né? E aí nós temos algumas grandes dimensões que eu diria mais para um processo de reflexão, né? E a partir desse processo de reflexão a gente fazer uma transposição para o que nós queremos da educação após pandemia, né? Ou seja, trazer essas grandes dimensões no sentido de nos fazer refletir, nos fazer questionar como é que essas pessoas estão se sentindo, como é que nós, enquanto educadores, estamos nos sentindo, né? É perguntar para o aluno o que você sentiu na relação com seus colegas de escola, na interação, nas poucas interações, ou muitas interações que foram promovidas no espaço digital, né? O que aconteceu com a sua família nesse período?
O que mudou em relação à sua família ao passar a ter aulas em casa? Como é que foi a organização? Como é que vocês se sentiram? Como foi a relação entre vocês na sua casa? Né? Como é que foi aprender com as aulas no ambiente virtual? Como é que ficou a questão de concentração, de motivação, de compreensão, de organização, de fixação? Embora, e eu concordo totalmente com a Suzana, é que nesse momento nós não temos que nos focar no desempenho acadêmico. Evidentemente que não. É um momento de acolhida. É um momento de escuta. É um momento de apoio. Não é? E quais são os sentimentos mais presentes dos alunos, dos professores, da equipe gestora, que tem se desdobrado também em buscar estratégias de comunicação, de interação entre o seu corpo docente, estabelecer estratégias para que a educação possa chegar, de alguma maneira, à casa dos alunos, à casa dos estudantes, né? Ou seja, são questões emocionais de ordem que envolvem a ansiedade, o medo, a insegurança, que está perpassando nesse ambiente que nós estamos vivendo. E é preciso considerar esse clima educacional, esse clima que envolve todos esses sentimentos, todas essas relações, todas essas possibilidades de troca, para que nós possamos justamente refletir que escola nós queremos para o amanhã. Não é? E essa pergunta, esse tema, né, essa pergunta que vocês trouxeram, de novo, é muito feliz, né? E, inclusive, reflete justamente uma pergunta que nós, enquanto pesquisadores e estudiosos do clima, nos fazemos constantemente, que é que escola que eu quero, que tipo de escola eu quero que a minha escola seja. É mais ou menos nessa direção, né? Ou seja, eu preciso que essa escola seja cada vez melhor, né? Eu preciso que essa nossa escola, e de todos nós, aqui é necessário que nós nos impliquemos enquanto comunidade escolar. É necessário que nós nos impliquemos como atores envolvidos e deliberadamente dispostos, né, a permitir que a educação continue. Então, nós queremos uma escola enquanto uma comunidade que seja cada vez melhor, né? De forma que todas as especificidades contidas nas dimensões do clima, que são 8, vocês conhecem, possam estar refletidas e contempladas no constante movimento de melhoria de tudo que envolve a instituição. Ou seja, uma instituição que preza por uma educação de qualidade. E essa qualidade está justamente vinculada a esse momento sensível, que, de novo, retomo, é o acolhimento, é o cuidado, é a escuta, né? É o amparo ali às pessoas que vivem e convivem a escola, né? E ao propiciarmos a possibilidade do diagnóstico do clima escolar, ou seja, ao aplicarmos o nosso instrumento de clima escolar, evidentemente que existe todo um protocolo, né, para que nós possamos operacionalizar esses questionários, sobretudo quando as aulas voltarem efetivamente para o espaço físico, né? Existe todo um protocolo para que isso ocorra, é justamente permitir o conhecimento dessas percepções dos alunos, dos professores e dos gestores, e essas informações vão poder nos revelar elementos fundamentais para que a escola possa se conhecer, para que todos os atores possam entender as suas perspectivas, entender as suas percepções sobre as diversas dimensões da escola, e no movimento compartilhado de perspectivas, possam ser implementadas as ações e intervenções em prol de uma melhoria, né? Com base em pesquisa confiável, em base em levantamentos que são fidedignos ao que acontece na escola, ao que a escola pode trazer de elementos ali que são perceptíveis, tanto de ordem subjetiva quanto de ordem objetiva, né? Como nós dissemos. É preciso, gente, fundamentalmente, que a escola possa, então, se conhecer e permitir que os sujeitos que ali convivem possam ter essa percepção compartilhada, né? No sentido de trazer elementos, efetivamente, para que nós possamos, juntos, né? Nesse movimento de acolhida, nesse movimento de amparo e escuta, seguirmos para uma possibilidade de educação mais humanizada, como nós vimos aqui em diversas falas.
uma educação humanizada, uma educação em que se contemple valores morais, valores éticos, né? De uma convivência ética e democrática, não só para mim, mas para todos, no sentido de trazer aquilo que a Flávia muito bem colocou, do bem comum, não só para mim, mas para todos que estão à minha volta enquanto atores escolares.